O título da pregação de hoje, fala para o seu vizinho aí, vizinho. O título de hoje é a capacidade que toda pessoa tem que ter. Os nossos pais, nossas famílias, nossos familiares sempre disseram a frase que é coerente. Quando nós queríamos muito uma coisa e falamos assim, ô mãe, ô pai, mas fulano tem. E sua mãe falava o quê? Você não é todo mundo. Fala para o seu vizinho, você não é todo mundo. Falava para o seu vizinho, você pode parecer, mas não é. A capacidade que nós, seres humanos, precisamos nos desenvolver, senão nós vamos estar repletos de armadilha em toda e qualquer situação, seja você cristão ou não, seja você hindu, ateu, seja você, enfim, qualquer religião que você queira, é a capacidade de não se deixar se influenciar pelo meio. Pastor, mas tem aquele estudo que fala que o homem é produto do meio. Concordo em partes, mas em partes eu discordo tremendamente. Porque por mais que nós sejamos influenciados pelo meio, a questão é, em qual meio você está querendo viver? Porque muitas vezes você é influenciado por meio que você quer estar naquele meio. Por isso que você é influenciado. Mas quando você abandona aquele meio, vai para o meio que é meio de uma boa referência, que é você, que tem a sua identidade, o seu DNA, você passa a viver melhor. Quantos jovens nós vemos hoje hoje não, mas no nosso tempo também, acho que até no tempo dos mais antigos, não estou querendo discriminar ninguém. Tinha sempre as tribos no colégio, amém? Tinha a tribo dos roqueiros, tinha a tribo do cabelo assim, cabelo assado, tinha a tribo dos emo, tinha a tribo dos regueiros, tinha a tribo do hip hop, tinha a tribo dos usuários de droga, tinha um bocado de tribo. E só que você estava tentando se encaixar em algum meio. E às vezes você era tão rejeitado que o que sobrava você ia. Você nem gostava, mas você estava ali pela aceitação. Então o ser humano, ele muitas vezes, ele é influenciado pelo meio por quê? Porque ele quer se socializar. O ser humano, ele é um ser social, ele precisa do contato. Porque ninguém faz tudo sozinho. O ser humano, ele é o único mamífero que depende da mãe até os 50 anos, ou mais, né? Quando a mãe estiver viva, ele está ali dependendo da mãe. Já a onça, o peixe-boi, o macaco, os outros animais que são mamíferos, não. A criança tem que ser desmamada e aprender a se virar desde cedo. Mas o ser humano, enquanto ele tem mãe, ele depende. E são duas coisas que é o problema. Primeiro é a mãe que não quer tirar a dependência. E segundo é o filho que não quer deixar de ser dependente da mãe. Então, essa tribo, todo ser humano, ele tende a querer estar num lugar onde ele é aceito. E esse é um problema. Fala para o seu vizinho, você não precisa ser aceito por todos. Renata falou algo para mim, falou assim, quando a gente está com a autoestima alta, pode vir o que for, a gente está bem. Agora, quando a nossa autoestima está baixa, qualquer ventinho a gente já está na depressão. Está no beco da depressão. Isso é a verdade. Tem dia que você olha assim, rapaz, estou bonito hoje. Hoje eu vou vencer o mundo, acordei inspirado. Mas tem dia que você acorda, o cabelo não está tão bom, a blusa rasga, aquele pezinho de barriga, quando fala pezinho é boa vontade para uns, aquele pneu de trator mostra, e você fala, tudo que eu quero não dá certo. E você começa a querer se encaixar em algum grupo que te aceite. E aí que está uma mentira. Você não vai ser aceito por grupos, só porque você quer. E você não precisa disso também. Sabe por quê, igreja? Porque nós não precisamos ser aceitos pelos outros. Nós precisamos ser aceitos por Cristo. E se conhecer quem você é, entender que nós somos filhos de Deus, nos livra da gente comer migalhas. Porque quando você sabe que você é filho do rei, você não vai se sentar em qualquer mesa, ainda que ela seja bonita. Você não vai querer andar em qualquer tribo, ainda que ela tenha muito para te ofertar. Você não vai querer estar na mesa dos ricos só porque tem dinheiro. Mas quando você sabe quem você é, sabe que você é um filho ou filho de rei, do rei dos reis, do senhor dos senhores, você sabe onde tem que se posicionar. E eu quero contar uma história para vocês. Está lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 5 a 8. O pastor está com a rinite alérgica atacada hoje, então peço desculpa a todos vocês, caso precise parar um pouquinho a pregação.
Lá em Daniel capítulo 1, do versículo 5 ao 8, a versão NVI ou NTLH deles, qualquer uma das duas tá bom. O rei designou uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, fala para o seu vizinho, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abidne. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu quero que você entenda o que aconteceu. E eu li só esse versículo para que você entenda o contexto histórico. Israel pecou, desagradou a Deus por vários anos, e o Senhor trouxe o castigo através da Babilônia, comprovado historicamente. Então levaram-se algumas pessoas que sobreviveram cativas para a Babilônia, e dentre essas, Nabucodonosor, o rei, separou alguns que eram sábios, para que pudessem aprender, para que pudessem estar com eles, porque todo rei quer pessoas sábias ao seu lugar. Afinal, a Bíblia fala, por muitos conselhos se vence a batalha. Então é normal querer pessoas sábias, pessoas que tenham um entendimento daquilo que ele não tem. E quanto mais a universidade cultural, mais ele consegue entender o que está acontecendo para alcançar melhores resultados. Só que, quando a Babilônia conquista Israel, a cultura que é exercida sobre Israel é a cultura babilônica. Pastor, não entendi, eu vou explicar para vocês. Quando os portugueses vieram para cá, não foram os índios que exerceram a cultura sobre Portugal, mas foi Portugal que exerceu a cultura sobre os índios, sobre os africanos e sobre todos os outros povos que estavam aqui. Hoje, a maioria dos nossos ritos e costumes são portugueses, querendo ou não. Tem alguns italianos, tem japoneses, tem, porque nós temos uma grande miscigenação. Nos Estados Unidos, existe uma cultura inglesa. Por quê? Porque foi a Inglaterra que colonizou os Estados Unidos. Então, a Babilônia colonizou, e quando coloniza, qual a primeira coisa que se faz? Muda a língua. Já que eu estou lhe dominando, eu não vou ter que falar a sua língua, você vai ter que falar a minha. No Brasil a gente fala o quê? Ainda bem que ninguém fala brasileiro, graças a Deus. Né? Nos Estados Unidos o pessoal fala o quê? Inglês. Por quê? Porque foi a dominação que gerou isso. Bem como todas as outras mudanças. Os Estados Unidos ele é um país de origem protestante, por quê? Porque a Inglaterra é protestante, era protestante. Então trouxe o domínio sobre lá. Nós temos um país de origem católica, por quê? Porque nós somos dominados pela nação católica. Então se impõe a cultura, que vai a língua, a religião, a escrita, a alimentação, todos os costumes são mudados. Aqui na Bahia, pelo menos pelo que eu conheço das nossas ovelhas, todo mundo gosta do feijão, arroz e farinha, amém? Alguém aqui não gosta? Porque eu tenho que visitar a casa de vocês. Aí me chama para almoço na casa de vocês, eu entendo. Mas a maioria de nós gosta de feijão, arroz e farinha. E a maioria que eu conheço café com muito açúcar. Tá? Então, pelo que eu conheço, ainda mais de café. Né? Então, a gente teve a cultura mudada. A nossa cultura não é mais a mesma que seria. Provavelmente, se nós não tivéssemos sido colonizados e descobertos, nós estaríamos na selva aqui. Ou não. Nós estaríamos de outra maneira, mas não como essa que nós estamos hoje. O Brasil poderia ser uma potência, nós poderíamos estar milionários, ou não, perdendo tudo. O fato é que quando um país ele é colonizado, muda toda essa estrutura. E não foi diferente aqui. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram sujeitados, obrigados àquela cultura. O que é isso, pastor? Eles foram introduzidos no meio que não era o meio cristão. Eles foram introduzidos no meio pagão, no meio em que as culturas, em que orgias, em que todas as outras coisas eram explícitas. E eles tinham que conviver com isso constantemente. Mas eles decidiram algo muito importante. Fala para o seu vizinho. Ele estava no meio sujo, tudo dando errado, só que eles decidiram não se contaminar. O nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel foi transformado em Beltesazar, que significa o tesouro de Bel, que era um deus babilônico. Ananias significa Deus grandioso comigo. Ele foi para Sadraque, que significa inspiração do sol, Deus autor do mal. Misael significa quem é como Deus. Ele foi para Mesaque, aquele que pertence à deusa
Sesash. E Azarias significa Deus é quem me ajuda. E Abednego, foi transformado em Abednego, servo de Nego, um dos deuses babilônicos, talvez Sol, Júpiter. Então, todos eles não foram mudados simplesmente uma coisa. Eles tiveram suas identidades mudadas, tiveram suas vestes mudadas, tiveram sua alimentação mudada, tiveram sua forma e conduta mudada, tiveram sua língua mudada, tiveram toda a estrutura cultural mudada. Só que eles decidiram não se contaminar. Então, pastor, o que está significando com isso? Não venha me dizer que você foi influenciado por um amigo a pecar. Porque eles estiveram numa situação muito pior. Talvez eles viram a mãe sendo violentada. Talvez eles viram os pais sendo mortos pela Babilônia. Eles tiveram que aceitar tudo isso. Eles sofreram, mudou-se toda a estrutura, mas eles decidiram: eu não vou me contaminar com o que eu estou vendo. A minha aliança com Deus é uma aliança maior do que isso. E muitos de nós negociamos nossa santidade, nossa intimidade, relacionamento com Deus, simplesmente porque algo nos convém, por facilidades, por coisas mais fáceis. Muitos de nós cedemos aos prazeres mundanos, por quê? Porque nós não conseguimos fazer aquilo que eles fizeram. Não negociar com o mundo. Ah, pastor, ser cristão é muito difícil. Você acha que foi difícil? Vai ser que nem Daniel. Você acha que ele passou o quê? Ele literalmente ia comer o pão que Bel ia amassar para ele, que eram as entidades da época. Ele teve tudo, igreja. Nem o seu nome ia ter mais valor. Não sei se vocês sabem como são os orientais quando vêm para o Brasil. Depois você pergunta, né? Tem aqueles nomes Jen, Shen, Chun, aqueles nomes chineses. Quando eles vêm para o Brasil, eles mudam o nome. Aí pergunta: qual é o nome que você colocou? João. Por quê? Porque eu gosto. Tá certo. Eu não tenho uma tradução. Mas aquele povo perdeu toda a essência, perdeu toda a história. E eles continuaram fiel a Deus. Às vezes nós negociamos Deus por amizade. Às vezes nós não queremos ter um relacionamento com Deus. Pastor, por que eu vou ter um relacionamento com Deus? Minha vida está tão boa aqui. E aí que as pessoas não entendem. Talvez ser cristão, sua vida não melhore, talvez até piore. Mas qual é a diferença? Nós não vivemos por aquilo que vemos, porque nós vivemos pela fé, que é a certeza que nós vamos alcançar algo muito maior. E esse dia está chegando. Então, tudo aquilo que eles estavam crendo, eles não estavam crendo somente aqui. Porque tudo foram roubado deles, a casa deles foram roubadas, eles viviam na casa com outros lugares. E eu quero que você entenda, igreja, quando a gente estuda história, a gente olha assim, vê as estruturas bonitas, mas vocês não entendem o que aconteceu naquele lugar. As pessoas sacrificavam umas às outras para deuses. Eram orgias explícitas. Eram banquetes servidos a olho para quem quisesse. Eram festas onde ervas, drogas, talvez não listadas, não conhecidas por nós até hoje, mas que eram participadas do banquete. E eles decidiram não se contaminar. Eles optaram por não participar daquilo. E por muito menos a gente cede. E muitos jovens hoje estão indo para o caminho mal porque não entenderam aquilo que aqueles jovens entenderam. Daniel era novo, talvez de menor de idade, talvez, não acho que, se eu não me engano, era de menor de idade. Quantos de menores estão se perdendo aí agora? Quantos adolescentes estão com mais influências? Quantas crianças já perderam a virgindade cedo? Quantos jovens já estão nas drogas? Por quê? Porque não entenderam isso aqui. E porque eu e você não entendemos esse princípio e não pregamos esse princípio. Dizendo que é possível vencer o mundo. Porque as pessoas falam: pastor, como é que eu vou vencer se a mesa é tão bonita? É simplesmente você escolher. Você quer comer agora algo que parece bom, e você quer provar a eternidade de algo que realmente é bom. Pastor, mas todos os meus amigos fazem coisas erradas. Então mude de amigos, mude de meio. Pastor, mas a escola, então aprenda a andar com homens e mulheres de Deus. Pastor, mas as pessoas que eu ando dão um exemplo. Então você está andando com homens e mulheres que não são de Deus. Começa a andar com pessoas que realmente são de Deus. Porque é difícil, sozinho é muito difícil você vencer. Tem muitas pessoas que não permanecem no Evangelho porque não conseguem achar pessoas que possam contar, que não têm talvez a capacidade, talvez a ousadia de chegar e falar assim: eu preciso de ajuda, vem andar comigo, vem na minha casa orar.
Vem na minha casa comer um pão comigo, vem na minha casa falar de Jesus, porque eu preciso. Nós temos as comunhões dos lares justamente para isso, para que nós possamos ir um na casa dos outros, falar de Jesus e falar aquilo que Deus tem feito, mostrar aquilo que nós somos e como nós conseguimos vencer. Isso são as comunhões dos lares. Mas muitos de nós estamos caindo, estamos trepidiando, estamos balançando, por quê? Porque nós não entendemos esse princípio que se o meio está nos corrompendo, nós precisamos ir para um meio que não nos corrompa, mas que nos firme em Cristo. As pessoas muitas vezes falam, rapaz, tem muita programação na igreja de vocês. Igreja, sabe o que é? O pior que nem tem até pouca. Porque se a gente fizesse tudo 24 horas para Deus, ainda seria pouco, porque Ele dá vida por nós. A gente não tem desculpa. E muitas vezes a gente está cedendo porque a gente está procurando as outras coisas. Porque a gente está buscando coisas que não agradam a Deus. Quantas horas do dia você dedicou hoje para Deus? Quantas horas do dia você ficou com sua família? Porque ficar com sua família também é um propósito de Deus. Você pode assistir Netflix, você pode jogar bola, você pode fazer o que for. Mas quanto tempo você dedicou para Deus hoje? Até no celular, vamos lá, você ficou no celular orando quanto tempo? Porque às vezes você pega o celular, mas você não ora. Eu vou ler nas notícias aqui e falar, meu Deus, não sei quem viu aí hoje que a Europa está toda em choque por causa de uma suposta guerra nuclear que pode vir. E as pessoas estão voando. Eu quero ano que vem começar o estudo sobre escatologia para vocês, porque eu vejo que já passou da hora de explicar para vocês o que vai acontecer. Porque o ano de 2025 promete muitas coisas. E não se assustem se acontecer cada vez um cataclisma maior até o ano que vem. Mas eu vou passar esse detalhado para vocês. Senão para o ano que vem tem um bocado de coisa para a gente fazer. Nabucodonosor, ele não só obrigou as pessoas a comer o que ele queria, a vestir o que ele queria vestir, a ler o que ele queria ler, mas ele obrigou as pessoas a adorar aquilo que ele queria adorar. E lá não precisa abrir, porque senão vai ser muito extenso, mas lá em Daniel capítulo 2, vai falar que Nabucodonosor botou vai falar sobre o sonho que Nabucodonosor teve, e que ele pediu que as pessoas fossem revelar, mas ninguém conseguiu revelar, a não ser Daniel. Só que se ele tivesse se corrompido com as coisas, ele teria revelação. E essa revelação aconteceu o quê? Poupou a vida de todos eles. Quando nós temos intimidade com Deus, ainda que as coisas pareçam dar errado, ainda que a gente tenha que recusar muitos pratos, porque a verdade é essa. Você não pode ser cristão amigo do mundo. Mas através do seu ato de fé, aquilo um dia gera uma colheita grandiosa. E Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é um Deus verdadeiro. Aquele que incentivava o paganismo, aquele que incentivava, aquele que mudou os nomes, porque acreditava que o seu Deus era maior do que o Deus deles, entendeu que não adiantava isso, que só existia um Deus. E tantas outras coisas aconteceram no livro de Daniel. Uma delas é quando Sadraque, Mesaque e Abednego são mandados para a fornalha de fogo por não adorar. Eles não queriam adorar o Deus, eles não queriam adorar a imagem. E aí fala assim lá no capítulo 3, versículo 16 ao 18. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos seus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. E Deus trouxe o livramento. Quando a visão do cristianismo, quando a visão da igreja é a visão corrompida, muitos cristãos negociam com as coisas que são do mundo. Você não pode negociar. Você não pode. Tem certas coisas que eu não assisto mais em casa porque não vale a pena, não é de Deus. Tem besterol que a gente assiste, tem coisas fúteis para dar risada? Tem filme de ação que a gente gosta? Tem, né? Mas tem coisas que a gente tira, porque não vão edificar de jeito nenhum.
Então tem coisas que a gente acaba abrindo mão, não é porque a gente quer, porque a nossa carne quer, mas porque a gente entende que nós não somos desse meio, nós não somos influenciados. Esse dia eu estava visitando, essa semana eu fui visitar uma criança com o Johnny, e a criança, infelizmente, menos de 10 anos, vai Johnny, bem menos, fez alguns roubos. E eu falei, com quem você aprendeu isso? Porque uma criança que não sabe, ela tem que aprender com alguém. E ele, filmes. Eu falei, tá vendo, mãe? Às vezes a gente deixa a criança na televisão e ela é influenciada. O meio, ele pode corromper o homem? Pode. É só você andar no meio certo. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não puderam fugir do meio. Era aquilo que tinha e acabou. Eles só decidiram, eu não vou me contaminar. Não importa quanto sujo esteja essa água. Não é porque eu estou aqui na Babilônia que eu vou ter que viver como Babilônia vive. Não é porque eu estou aqui, não é porque mudaram meu nome, mudaram minhas vestes, mudaram minha roupa, que o meu interior eles vão mudar. Não é porque eles me mudaram tentaram mudar a minha essência, que eles vão conseguir. Porque nós confiamos, eles falam, nós confiamos tanto em Deus, que se Ele nos livrar, Ele vai ser Deus. E se Ele não nos livrar, Ele vai ser Deus também. Só que nós não vamos nos prostrar. Tem uma certa história de um muçulmano que se converteu. E certo dia ele estava na sua casa. Depois vocês fizeram botar o testemunho lá. Certo dia ele estava na sua casa e invadiram um grupo de muçulmanos. Ele era de muçulmanos que se converteu. Violentaram a esposa na frente dele. E ele estava querendo matar todo mundo. E eles falaram, se você negar Cristo, a gente para agora. E a esposa dele falou assim, a única coisa que nós temos, não faça isso. Bateram nos filhos dele, amarraram os filhos dele, jogaram lá e fizeram tudo na frente. É algo duro de se falar. Mas quantos de nós teríamos negado a Cristo? Quantos de nós teríamos abandonado o reino dos céus por causa da dificuldade? Talvez o evangelho, talvez não, o evangelho cristão brasileiro é muito frágil. Muitas pessoas saem da igreja porque o pastor faz uma pregação que eles não se agradam. Muitas pessoas saem da igreja porque o pastor não visitou. Se isso acontece com você, eu sinto te falar algo muito importante. Você nunca serviu a Cristo. Você nunca serviu a Cristo. Se você fala que tem problema, você não tem problema. Eu conheço a vida de todos vocês. Vocês não têm problema. Eu conheço a maioria. Todos, vocês não têm problema. Sadraque, Mesaque e Abednego de Chipre. Eles estavam sobre a vida e morte para negar aquilo que eles queriam. E a gente às vezes nega Jesus por tão pouco. Abraão, certa vez, Deus pediu para Abraão quem? Isaac. E ele deu. Às vezes Deus te pede o quê? 10 minutos de oração. E você faz o quê? Não, Senhor, estou ocupado. E aí Deus fala, Abraão não me negou Isaac, você está me negando 10 minutos. Abraão não me negou Isaac, você está me negando, lê um capítulo por dia. Abraão não negou Isaac, você está me negando por causa de outra coisa. Vocês entendem como o evangelho brasileiro é frágil? Vocês entendem como a essência de nossos corações tem se perdido a essência do reino dos céus? Nós temos que viver um reino capaz de negociar por qualquer situação. Quando o nosso evangelho ele é negociado por qualquer coisa que acontece, o nosso evangelho ele é frágil. E é um evangelho que não vai durar. É um evangelho que nós queremos arranjar um culpado. Ah, Senhor, mas eu te neguei porque o pastor não foi na minha casa, porque o pastor fez assim, porque o pastor nunca pregou algo que eu queria. Eu te neguei, Senhor, porque o pastor nunca falou aquilo que eu queria no meu coração. Só que isso é um evangelho frágil. É um evangelho que depende de uma resposta. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram o quê? Se o Senhor nos livrar, vai ser Deus. Se o Senhor não nos livrar, vai ser Deus também. Nós não vamos nos negar porque as coisas estão dando errado. Nós não vamos negar a Cristo porque as portas se fecharam. Nós não vamos negar a Cristo porque os nossos nomes foram mudados. Nós não vamos negar a Cristo pelas circunstâncias. Nós vamos permanecer fiel até a nossa morte. Mas o evangelho que tem sido pregado é um evangelho frágil.
É um evangelho que simplesmente quando as coisas dão errado, a pessoa abandona o barco. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Se você pensa em desistir quando alguma coisa dá errado, você não tem Cristo no seu coração. Ah, pastor, quem é você para falar isso? Só Deus sabe. Concordo com você, só Deus sabe. Mas aquela pessoa que é inconstante, que é abalada por aquilo que as outras pessoas têm, ou a fé dela é muito frágil, ou ela não entendeu o que é o evangelho. A Bíblia fala que assim como um ferro afia outro ferro, o homem afia outro homem. Fala para você dizer aí, você vai me afiar e eu vou afiar você. Então me suporte. A prova disso é o casamento. Quer prova maior do que isso, o casamento? É um afiando o outro. De vez em quando eu solto a farpa em Renata, ela solta a farpa em mim, de vez em quando a gente perturba o outro, que a gente quer perturbar mesmo, né? A realidade é essa, quando a mulher fica muito tempo em paz, o homem quer dar uma perturbada para poder distrair, né? E vice-versa. Quando a mulher vê o homem quieta, e assim, ó, eu estou em casa, pergunto, tem o que fazer? Ela fala isso. Eu faço tudo, né? Tem mais alguma coisa? Não. Aí eu vou lá e sento. Ô, tem mais alguma coisa? Eu falei que eu perguntei se tinha mais alguma coisa. Ele está provando a minha paciência. Vamos lá. É que tem que fazer, pronto, fui lá e fiz. Tem mais alguma coisa? Não. Aí eu olho para a cadeira, eu vou sentando, olho para ela, vou sentando, vou sentando. Na hora que você tem mais uma coisa, amor? Eu falei, ô meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Fala tudo de vez. Porque na hora que eu sentar, eu descanso. Não, então não vou dar uma visita, não vou avisar mais não. Eu falei, não, eu faço. Faça o drama, não me deixa que eu resolvo. E é assim. É um afiando o outro. Agora, por causa de qualquer briga, eu posso falar assim, não, vamos separar? Não. E por que o evangelho é assim? O casamento, ele é uma prova do nosso relacionamento com o ser humano, que é um relacionamento que vai acabar. O meu casamento com Renata vai acabar uma hora, quando eu morrer ou quando ela morrer. Só assim. Mas vai acabar. E com Cristo? Não acaba porque é a eternidade. Então por que a gente é tão inconstante no evangelho? Nós estamos passando dias em que o esfriamento espiritual vai acontecer de maneira mais intensa. Cada vez mais a apostasia vai tentar dominar as igrejas. Porque a Bíblia fala que o espírito de apostasia vai estar sobre as igrejas do fim dos tempos. E muitas pessoas vão ter a fé esfriadas. Nós cremos que Deus vai derramar alguma coisa sobre a terra porque Ele tem que capacitar para a gente passar pelo aquilo que vai vir. Mas muitas pessoas vão passar pela frieza espiritual. A Bíblia fala que se os últimos dias não fossem abreviados, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então muitas pessoas que estão na igreja, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esses que muitos foram chamados, mas não são os escolhidos, vão ser enganados. Eu vou explicar isso no curso de vocês. Mas no marketing está forte. Vou explicar para vocês o que vai acontecer. E quanto mais eu vejo os dias passar, mais eu estudo geopolítica, mais eu vejo o nosso rei estar perto de voltar. E por isso meu trabalho como pastor é fazer com que a fé de vocês seja firmada sobre a rocha. E quem é aquele que é firmado sobre a rocha? Aquele que constrói a casa sobre Cristo. E quem é aquele que faz isso? Aquele que ouve e pratica as palavras. Aquele que não desiste quando a porta se fecha, aquele que não desiste por causa do não fechado, aquele que não desiste por causa das provações que acontecem. Igreja, como eu já falei para vocês, e vocês têm sido testemunha disso, tem sido um ano desafiador para a gente. Muito desafiador. Mas ao mesmo tempo, tem sido um ano tão bom de ver os milagres de Deus. Se não existir batalha na tua vida, como Deus vai manifestar o impossível? Se não existir os conflitos, como é que Deus vai manifestar agora sobre você? Pastor, mas não precisava ser tanto assim. Eu sei. Fala para o seu vizinho, se é muita batalha, é muita glória. Então dê glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Então acontece. Ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer perder o emprego, ninguém quer perder algumas coisas. Eu sei disso, dói. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego perderam tudo. Eles perderam tudo. Família. Eles perderam a nação, eles perderam a casa, perderam o emprego, perderam a fazenda, perderam os carros, os cavalos, perderam tudo. Perderam tudo, mas não perderam a fé. Lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, fala assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância.
Sei o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura, aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. E seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi isso que Daniel, Ananias e Isaías aprenderam. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas interpretam isso errado. Sabe o que significa isso? Posso passar fome, mas eu sei que Ele me fortalece. Posso passar necessidade, eu sei que Ele me fortalece. Podem as pessoas me trair, eu sei que Ele me fortalece passar por essa prova. Pode passar por doença, eu sei que Ele vai me fortalecer. Pode acontecer tudo der errado, eu sei que Ele vai me fortalecer. E porque Ele me fortalece, eu posso passar por esse vale de ossos secos. Porque Ele me fortalece, aquilo que eu estou passando agora não se compara agora, que é adivinha. Porque Ele me fortalece, eu estou de pé, mesmo com todas as portas fechadas, porque Ele me fortalece, ainda que o mundo se desabe, eu posso permanecer de pé. Porque Ele me fortalece, eu posso passar por todas as coisas. E alguns falam bem assim, eu posso ir naquele que me fortalece, então eu posso pecar, não é pastor? Não, você não pode. As pessoas distorcem o evangelho. Você não pode pecar, você não nasceu pecar, você nasceu para ser santidade. Só que nossa carne quer pecar. Paulo, ele simplesmente fala aquilo que os meninos sabiam. Daniel, Ananias. Ele fala aquilo que aquela galera sabia. Tanto é que o nome deles foram tão mudados, igreja, que só Daniel a gente conhece o nome certo por causa que o livro se chama Daniel. Mas os outros, a gente fala Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece alguém que chama Sadraque, Mesaque e Abednego? Não precisa levantar a mão não, tá? Mas é muito mais fácil chamar Sadraque, Mesaque e Abednego do que o nome verdadeiro deles. Sendo que não são traduções boas. Vocês entendem como eles foram mudados, mas não se corromperam? Então qual é a desculpa para você negociar com Deus? Qual é a desculpa que nós temos para negociar nossa fé e pecar? Qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa para não seguir a Cristo? Pastor, eu já ouvi muito isso. Quando eu ficar mais velho, eu penso em ser cristão, sabe? Ficar quietinho na igreja, né? Louvar a Deus, né? Não sei. Quando eu ficar mais velho, pastor, tá parando que eu tô jovem. Igreja, Jesus vai estar esperando até Ele voltar. Quando Ele voltar, aqueles que ficarem vão se arrepender amargamente. Sabe por quê? A Bíblia fala lá em Ezequiel 37, depois você lê 37 e 38, sobre um grande terremoto que vai acontecer sobre a Terra. Lá em Apocalipse fala sobre esse mesmo grande terremoto. E os Estados Unidos já tem um estudo sobre um grande terremoto que vai vir, que se chama Big One, que está perto de chegar. Por isso muitos, não sei se você tem acompanhado nas notícias, muitos bilionários têm feito o quê? Bunkers. Sabe o que são bunkers? Esconderijo à prova de guerra, esconderijos que são feitos de subsolos, que eles pegam um subsolo, cavam, se escondem. E a Bíblia fala que Apocalipse, eles vão falar bem assim, quando essas coisas acontecerem, caiam rochas sobre nós e nos escondem. O que isso significa? Os poderosos da terra vão estar escondidos nos bunkers quando tudo isso acontecer. Jesus está voltando, quer você queira. Eu poderia pregar sobre escatologia aqui umas 10 horas ou até mais, por tudo que eu tenho aprendido e estudado. Mas o intuito não é falar sobre isso nessa noite. O intuito é falar que você pode viver nesse mundo sem se contaminar. E se você está se contaminando, chegou a hora de você se posicionar e não querer mais isso. Eu vejo muitas histórias, igreja, de homens e muito mais mulheres agora, presas na pornografia, na mentira. Sabe? E se algo não te edifica, o que você faz? Se você não pode contar daquilo ali para outras pessoas, será que é de Deus? Quantos casamentos são destruídos pela pornografia? E as pessoas não falam mais disso. Quantos maridos e mulheres estão presos nesses vícios? Mas como é que eu venço isso, pastor? Simples, fácil. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A libertação, a cura que você precisa. Pastor, eu quero restaurar meu casamento. Seja um homem ou mulher de Deus.
Se você for um homem de Deus e uma mulher de Deus, o casamento vai ser restaurado. Não precisa pastor aconselhar. Porque quando você é homem de Deus, você vai entender quando você está errado e dá o braço a torcer. Quando você é mulher de Deus, você vai entender quando você errou e dá o braço a torcer. Tem dia lá em casa que Renata pede desculpa, tem dia que eu peço desculpa. Porque a gente não pode ficar brigado. Feche seus olhos.